Muito boa tarde, galera da rádio Vale Comentar, né? Aqui a gente já está começando a nossa tarde. Agora são exatamente 4h27, né? E a gente tá aqui com o nosso convidado, porque hoje tem um quadro Aqui Você Tem Voz. Para vocês que nos acompanham, né? Sabe que esse é um quadro que a gente traz aqui ex-vereadores, né? Da cidade de Juazeiro, para a gente poder falar um pouco sobre o cenário político, né? Já que aqui a gente papeia muito sobre a política de Juazeiro. E hoje, o nosso convidado especial é Aguinaldo. Ele já está aqui ao meu lado, tá? Pra gente poder começar o nosso bate-papo. Seja muito bem-vindo, Aguinaldo, aqui aos nossos estúdios. Olá, prazer imenso estar aqui na Rádio Vale Comentar, no programa Vale Comentar. Estar aqui com você, Hanna, também aí a Mariane, cumprimentar o Iranildo. Conheço desde o início desse trabalho da Vale Comentar e hoje é um grande destaque para o Vale do São Francisco, mas também para toda a região, para o Brasil, porque agora tudo é interconectado, né? Isso, é verdade. Olha, a gente está muito feliz em te receber aqui hoje. É uma honra para a gente poder aí fazer uma linha do tempo para quem está nos ouvindo nesse momento e nos assistindo, porque a gente está ao vivo no YouTube e no Instagram do Vale Comentar, para a gente poder trazer esse cenário político para as pessoas que gostam de saber mais sobre a política e a importância que o vereador tem para ser a voz, né, da população, que também é um dos pontos que o vereador traz, né? Vamos começar ali sobre a sua trajetória, para as pessoas lhe conhecerem melhor, né, saber quem é Aguinaldo. Vamos começar falando um pouco que o senhor nasceu em Brumado, na Bahia, e construiu uma trajetória ligada à agricultura familiar, né? O que o senhor traz dessa origem para a sua vida pública? Uma experiência, Ana, fantástica, né? Porque nascer no semiárido, nascer numa região aqui da Bahia e também continuar essa luta, essa batalha, mesmo andando por todo o Brasil, por toda a Bahia, mas aqui concentrado aqui também em Juazeiro, onde a maior parte da minha vida até hoje estou aqui mais diretamente em Juazeiro. E a agricultura familiar é um grande exemplo, né? Para poder, só para se ter uma ideia, tudo que nós consumimos aqui, nós brasileiros, mais de 70% é produzido pela agricultura familiar, né? Então a Bahia é um país riquíssimo em agricultura familiar, também aqui é Juazeiro com essa experiência de áreas irrigadas, áreas não irrigadas também, da caprino-ovinocultura, da fruticultura, né? Então uma experiência fantástica que o grande foco para poder dar certo na agricultura aqui é a agricultura familiar, mesmo que tenha aqui a área empresarial, como grandes áreas de uva, de manga, onde mais de 90% de exportado dessas frutas é daqui do Vale do São Francisco. E caminham lado a lado, né? O empresário investir nessa parte da agricultura é importante. Sim, e ela interage com a caprino-ovinocultura, né? Tanto para poder saborear a fruta, para poder saborear aqui um bom vinho aqui do Vale do São Francisco, ter a carne da caprino-ovinocultura e mesmo também para poder produzir, para cuidar da terra, a questão do esterco está também a caprino-ovinocultura, a bovinocultura, que ajuda muito. Então essa experiência, essa convivência, também levar essa experiência para a Câmara de Vereadores foi muito interessante, né? E para poder ser vereador, sempre eu participei das lutas políticas, não imaginava assim, de ser vereador. Aí tive a oportunidade de ser candidato, né? Tive candidato 2 vezes, né? Tive uma vez que teve uma transição, né? Fiquei na primeira suplência, assumi, tive a oportunidade de assumir a SEADRUMA, que era a Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, né? Também na época, aí assumi como vereador. Depois eu tive a segunda eleição, onde eu tive 2.034 votos, conseguimos eleger uma boa votação, uma boa votação, e também elegemos na época 4 vereadores que terminou. Eu tive a oportunidade também de licenciar para poder assumir a AMA, e outros vereadores também puderam assumir, terminaram 6 vereadores, né, do PCdoB que assumiram nesse período, né, e uma experiência fantástica, tanto relacionada a indicações, a luta pelo desenvolvimento rural, a luta pela integração. Eu peguei aqui, Ana, um momento importante do boom para Juazeiro, né? Eu sempre fui filiado ao PCdoB, e o PCdoB colocou Juazeiro como uma das prioridades a nível nacional.
E aí conseguimos muito recurso na área, tanto da educação, da área de esporte, de Sim. quadra poliesportiva, também projeto de intervenção urbana, projetos grandes, né? E nós continuamos sempre nessa luta e fazer as indicações aqui no município, uma indicação, seja de nome de rua, seja de uma personalidade, seja um dito de cidadão, mas também a luta para incluir grandes projetos aqui em Juazeiro. Isso é importante você pontuar um pouco da sua trajetória aqui, que a gente vai falar detalhadamente um pouco de cada um deles, mas eu queria que a gente falasse sobre o movimento sindical e as suas lutas sociais, né? Porque eu acho que hoje um vereador, ele tem as suas raízes, né? Então eu vejo aqui que o senhor participou de lutas como colonos, né? Especialmente ali em 1996, né? E aí eu queria que o senhor falasse um pouco desse momento, como foi estar ali participando. Ana, esse movimento foi muito interessante. A Codevasf não queria receber os pequenos agricultores, os colonos, e foi uma grande mobilização, principalmente no projeto Maniçoba e no projeto Curaçá, onde desencadeou dois grandes movimentos, que foi, saímos daqui da região com 5 ônibus de agricultores para ir para Brasília, entrar na Codevasf, para poder ser recebido e também de participar da gestão dos distritos. Né? Então, 96, 97, inclusive, ficamos uma semana acampados de frente à prefeitura, com os colonos, com tratores, até ter uma organização onde os pequenos puderam organizar no Projeto Curaçá. Hoje o Projeto Maniçoba é um modelo de organização, graças a essa luta. Hoje tem profissionais, tem pessoas lá muito inteiradas na organização, como o gestor Walter, por exemplo. Agora vai ter uma estrutura lá, o Projeto Maniçoba avançou tanto na gestão, que vai ter uma estrutura lá que vai ser investido 25 milhões de reais na área de energia solar. Olha então só. Eles vão economizar mais de 70% dos custos com o bombeamento de água. Isso então, é uma riqueza para é o uma agricultor, riqueza, né? Então, tudo através dessa luta de 96, de 97, né? Mandar um grande abraço para todos os colonos, né? Foi através dessa luta aí, dessa estruturação. Por isso que Juazeiro, o mercado produtor, esse SEASA, dá certo, porque aqui tem uma diversidade de produção. Aqui nós temos o carro-chefe, que é também para a linha de exportação de uva e manga, mas também nós temos muito aqui acerola, melancia, melão, cebola, e além de hortaliças, é muita coisa. Juazeiro é que tem. muito rico nisso, né? Quando a gente toca nesse assunto de agricultura, a gente vê o quanto o nosso território aqui é vasto e é uma variedade, né? Enquanto muitas cidades se destacam por ter uma fruta só de predominância, Juazeiro tem uma diversidade de frutas, né? Que a gente consegue destacar. Como o senhor falou, né? O senhor também foi diretor da AMA, né? No período do mercado produtor, passou a ser destaque, né? Entre os 4 maiores SEASAs do Brasil, né? Na sua avaliação, qual foi a principal transformação daquele período histórico para o vereador, que no momento era o senhor Aguinaldo dos Santos Meira? Perfeito, né? Nós fizemos uma filiação à Abracem, que é a Associação Brasileira das Centrais de Abastecimentos. Tivemos muitas centrais fazendo essa discussão, conversando, vendo novas tecnologias. Então, ele tem 2 momentos no mercado produtor. Uma como secretário de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente e outra como diretor dessa autarquia, que é a AMA. Como na SEADRUMA, como coordenador de uma Secretaria de Agricultura, nós tivemos um papel fundamental, que foi a retirada dos animais do mercado produtor. Porque o mercado produtor era muitas carroças, era muitos animais, e nós poderíamos até perder, né, uma comercialização, porque como que vai comercializar gêneros alimentícios onde os animais faz lá as suas necessidades, que é importante como adubo em outra situação, né? Mas a questão da higiene, da questão da saúde, a questão e também fizemos, né, o acompanhamento com o Ministério Público, envolvemos a sociedade, os carrinheiros, levamos eles para as centrais, para poder ver como que era, para poder hoje nós temos um SEASA que chega a alcançar até o 2º lugar. Ela tem essa oscilação, porque o SEASA de São Paulo ele é muito grande, a CEAGESP. Aí depois nós temos Minas Gerais, Rio de Janeiro e Juazeiro, que fica aí nessa ocupação desse 4º até o 2º lugar.
né? E depois, como a AMA, pegamos um período, né, da pandemia, levamos tecnologia, segurança, as câmaras, melhoramos todo o processo de câmaras, chegamos a ter no mercado produtor um índice de violência com gravidade zero, né? Colocamos toda uma situação em torno do mercado produtor e também trabalhamos uma possibilidade de ter um novo SEASA, porque a história do SEASA é interessante, ele começa da história, né, da pedra, da comercialização, do mercado produtor, dos SEASAs, mas a necessidade agora é o chamado Centro Agroalimentares, é porque tem que ver também a questão da saúde, da higiene, da rastreabilidade. Então, peguei um momento no mercado produtor que foi um momento da rastreabilidade. Todos os produtos da agricultura familiar, a agricultura empresarial tem que ser rastreado, porque tem que ter a segurança alimentar para o consumidor. Então, foi um passo assim significativo, né? Então, junto com isso, além da agricultura, do mercado produtor, tive a oportunidade de conceder as primeiras licenças ambientais, que foi a questão da travessia urbana, tive essa oportunidade, questão das Minha Casa Minha Vida, que eu chamava o Ministério Público, presidia o Conselho do Meio Ambiente, também o Conselho de Desenvolvimento Rural Sustentável, e nós fazíamos toda essa discussão com a sociedade, com o Ministério Público, onde hoje foi implantado mais de 11 mil casas da Minha Casa Minha Vida, né? Tive a oportunidade, né, de receber a presidente Dilma, também ao presidente Lula. Né? E eu, quando fui secretário-geral da CONTAG, já em 99, eu tive na minha posse, quando Lula não era presidente da República, Lula e Miguel Arraes. Olha só. Aí eu estou lembrando aqui que a outra licença ambiental de impacto também foi ali na Orla de Juazeiro, aquela parte de caminhadas, que agora vai ter um novo projeto ali, né, que eu acredito orla, muito, né? uma nova orla, mas ali foi um passo significativo, né, que demorou em torno de uns 10 anos para poder ser implementado, mas nós temos que acreditar, temos que fazer projeto, temos que correr atrás e temos que garantir a segurança alimentar e o bem-estar, o bem-viver de toda a população. Eu acredito que é isso que uma pessoa, como vereador, ele pode proporcionar, né, além de criar as leis, de correr atrás de projetos a nível nacional, projeto estadual, o mercado Joca. No mercado Joca tivemos a emenda do deputado Zó, também de Roberto Carlos, e o governador do estado incluiu vários projetos, acrescentou valores, melhoramos a planta, tive várias vezes na CA, né, com vários diretores da CA para poder tratar do projeto. Hoje é um mercado que precisa, agora está no momento de potencializar o mercado Joca, mas aí muito o mercado rico, né? É um mercado histórico para se alimentar, para poder visitar, e bem no centro da cidade, né? Fantástico. É fantástico. Olha, como o senhor sindical, essa parte de agricultura familiar, a gente vê uma certa propriedade de fala quando o senhor diz isso, fala com muita certeza no que fala, mas hoje, olhando para o cenário atual do Juazeiro, especialmente falando do trabalhador rural e da agricultura familiar, o senhor acha que está faltando alguma coisa ali para melhorar ainda mais esses pequenos agricultores que vivem disso, da agricultura familiar? Sim, perfeito. Precisa muita coisa para melhorar mais. Por exemplo, nos anos 2000, não existia recurso para a agricultura familiar. Quando surgiu um recurso, o sul do Brasil levava a maior parte. Aí que nós criamos o PLANAF, que era um plano da agricultura familiar, e o PRONAF, que é um programa da agricultura familiar. Então, o programa, independente de mudança de governo, ele continua. Ele permanece, então, ele né? permanece. E hoje nós aprovamos com o governo Lula mais de 97 bilhões para a agricultura familiar. Inclusive, dentro desse recurso, tem um microcrédito que tem um rebate de 40%. É o único lugar do mundo que tem um microcrédito como esse. Por exemplo, a pessoa pegar 20 mil reais e pagar 12. Então, olha só, isso eu não sabia. Então, o incentivo para a agricultura familiar. Então, nós precisamos, além desse aí, que é o PRONAF, que é o PRONAF B, operacionalizado pelo Agroamigo, do Banco do Nordeste, mas também outras instituições podem operacionalizar. Né? Aqui em Juazeiro é um bom número de agricultores, porque ele tem uma assistência técnica orientada, e tem o PRONAF V, que ele pode pegar até acima de 500 mil reais. Então, para muitas áreas irrigadas, já pega o PRONAF, são agricultores familiares consolidados,
né, da área de irrigação. Então, o Pronaf é a melhor linha de crédito para a agricultura familiar. Mas a formação que nós precisamos, o acompanhamento técnico que é muito importante para poder acompanhar, mas tem uma coisa que é fundamental. Além da luta pela terra, precisamos de ter água, né? A água da adutora da Caraíba, que a licença ambiental dela que é pela ANA, organizada pela Agência Nacional de Água, né? Então, e também ligado de energia elétrica. Então, ela paga tarifa cheia, mas a agricultura familiar e abastecimento humano não precisa pagar tarifa cheia. Tem que ser uma tarifa normal, de incentivo para abastecimento humano, não é área de mineração. E uma estrutura como essa de área de mineração, ela tem que ter uma contrapartida também para os pequenos, para a agricultura familiar, para o município. Assim como, né, estamos numa grande discussão agora, que é sobre o Canal do Sertão. É uma situação parecida. Tivemos uma luta do salitre, foi construído, depois de muita luta, a adutora número 1 no Horto, a adutora 2 no Junco, e essa que nós chamamos de adutora 3, que é o Canal do Sertão. O povo do Salitre, o povo de Juazeiro, o povo de Carnaíba, de Juremal, de Maçaroca, entre outros, do Salitre como um todo, tem que ser beneficiado. Sim. E tem que ter uma modernização do sistema de irrigação e tem que disponibilizar para esses agricultores, como foi uma luta também grande dos colonos para modernizar o sistema de irrigação, que era muito por inundação e depois foi localizada. Então, a agricultura familiar é o grande potencial. A agricultura familiar, ela precisa que todos os governos, o governo municipal, o governo estadual e o governo federal, trabalhar unido para poder fortalecer esse setor, para agregar valor nesses produtos, para que uma manga possa virar o suco, a manga chip, ou outros, industrialização, que é esse o grande desafio para que a juventude continue no campo com esse tipo de desenvolvimento. Perfeito. Agora vamos falar sobre um pouco dessa campanha eleitoral que está acontecendo, né? Aguinaldo, fala pra gente quem é o seu deputado estadual e federal, de quem vai o apoio. A questão política, eu tenho uma noção que o nosso ato de votar, de decidir, é um ato político. Sim. Então, todos os momentos é, de fato, um momento político. Eu sempre fui filiado a um partido só, que é o PCdoB. Meu deputado federal é Daniel Almeida, inclusive ele foi um dos deputados que trouxe mais emenda, mais contato com o governo federal, que aproximou Juazeiro a nível nacional, que é o meu candidato, um candidato que veio dali do trabalhador, é do sertão, ele nasceu aqui em Mairi, sempre está presente aqui em Juazeiro, seja na área da agricultura, na área das universidades, da área da situação popular. E o estadual, meu é o deputado Zó do Sertão, que é um outro deputado, que também daqui, tivemos todo um trabalho junto. Fui vereador um período com o Zó, mas sempre na linha de deputado, toda a eleição dele como deputado também acompanhei o trabalho dele, de facilitar, de abrir as portas com o governo do Estado, seja da questão do Mercado Joca, seja da questão de uma luta de uma estrada no Salitre, seja na luta de um projeto como agora tem a estrada aí da fruticultura, uma área turística, que ter asfalto aqui da região de Maniçoba até a região de Tamotinga. Então o Zó sempre jogou duro também nessa linha, nessa discussão desse projeto de desenvolvimento, assim como na região da Cage também, precisando retomar o asfalto. Mas Juazeiro nós precisamos avançar muito na questão asfáltica e também das estradas vicinais, né? Esse é um papel sempre nosso aí, da nossa luta, e eu acredito que o deputado federal Daniel Almeida, o deputado Zó, acredito que também o prefeito Andrei é um jovem que eu conheço também há muito tempo, foi uma das primeiras pessoas também do partido a apoiar ele, porque ele tem uma visão de projetos, e aí junto com os ex-governadores, tanto para o Senado, né, que é o Rui e o Jacques Wagner, e para presidente, que é esse nome fantástico que é o presidente Lula, um nordestino, que nós vivemos na melhor época de conhecer um presidente da República que de fato defende o Brasil, que defende o povo trabalhador,
defende o fim da escala 6x1, porque precisamos trabalhar, vem a tecnologia, mas precisamos ter qualidade de vida para a família, para estudar, para fazer o que quiser, assim como qualquer pessoa, qualquer ser humano precisa de lazer, precisa de estrutura, precisa de estudar, precisa de saúde. Né? Então, acredito muito nesse projeto do presidente Lula, mas acredito também que o Congresso Nacional ele precisa melhorar, e tanto o Congresso quanto o Senado tem projetos importantes, projetos do direito da mulher, tem projeto que foi votado agora, recente, né? Ainda tinha a situação de bater na mulher e a legislação ainda permitir, né? Então, muitas leis avançaram, né, com o governo Lula, porque é um governo democrático, né, um governo que tem um respeito por todos os gestores, independente de que partido. Eu acho que a democracia é um pouco isso. A democracia não é fácil, mas a democracia, nós precisamos de gestores que valorizem a democracia e também os pensares diferentes. Eu acredito nesse time no qual eu falei aqui. Perfeito. Olha, a gente já está chegando ao fim aqui do nosso quadro. Após esse, nós teremos, pessoal, um outro convidado aqui. Eu gostaria que você deixasse a sua mensagem para a nossa audiência e para a população em si de Juazeiro, porque aqui, mais uma vez repetindo, aqui você tem voz, é para de fato deixar a voz dos antigos vereadores ainda ativas, porque são pessoas que a gente contou aqui um pouco por cima da sua trajetória, né? Porque eu sei que tem muita coisa ainda para a gente falar. Mas a importância de saber que hoje coisas que existem possa estar acontecendo isso. Então, essa é a importância que os vereadores e todo esse que está dentro do cenário político de Juazeiro tem. E o Aqui Você Tem Voz é para deixar vocês, ex-vereadores, continuar com essa voz para a nossa população. Então, agora, deixa a sua mensagem para o povo de Juazeiro. Eu gostaria também de falar de uma lei de minha autoria também muito importante na época, que é o Dia do Trabalhador Rural na Hortifruticultura, que é o dia 17 de fevereiro, que foi o dia da primeira negociação da hortifruticultura. Valorizamos muito os trabalhadores rurais da hortifruticultura. Fui pioneiro junto com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, que hoje eu sou secretário-geral, com a FETAG, com a CONTAG, né, na época a CUT, hoje também com a CTB, de ter uma negociação, uma relação capital-trabalho. Né? Mas eu também gostaria de deixar uma mensagem de ânimo, de fortalecimento, de acreditar no Brasil, acreditar na Bahia, acreditar no Vale do São Francisco, acreditar em Juazeiro, acreditar na educação, acreditar na ciência e acreditar no desenvolvimento sustentável e solidário do nosso município, que seja incentivada uma agricultura solidária, uma agricultura onde todos possam alimentar com qualidade, uma tecnologia que avance na tecnologia para a agricultura familiar, que melhore cada vez mais. Aqui nós já somos um polo universitário, mas cada vez mais esse polo universitário tem que estar aberto para toda a população, o trabalhador rural, para o agricultor, para o comerciário, para toda a população do nosso município, da Bahia, do Brasil, porque antigamente, há poucas décadas atrás, a gente não tinha direito à água, a gente não tinha luz para todos, a gente não tinha universidade para todos, a gente não tinha as escolas estaduais com essa qualidade que tem hoje. Então é com esse otimismo que eu acredito que nós podemos avançar cada vez mais, e parabenizar muito a todos vocês aqui do Vale Comentar. A Iranildo, que acompanhei desde o início, também aqui a Hanna, a Mariane, obrigada, e todas que fazem parte dessa equipe, desse importante rádio, mas também desse importante programa Vale Comentar. Muito obrigado e sucesso. Eu que agradeço. Como eu falei inicialmente, é um prazer recebê-lo aqui, né, para mostrar toda essa potência que você teve e tem ainda dentro do cenário político aqui na cidade de Juazeiro, que as portas daqui estarão sempre abertas para receber você, falar mais dos projetos, das indicações e de novidades que você tem para trazer para a agricultura familiar. Vou fazer uma pergunta aqui, né? Acabei de chegar aqui agora nos estúdios do Vale Comentar. É um prazer receber aqui meu amigo, né? Meu vereador Aguinaldo Meira, né? Acompanhei toda a trajetória dele lá na Câmara, né? E eu vou fazer uma pergunta política. Como é que você está vendo a campanha aí
de Zó do Sertão. Como é que você está avaliando essa eleição de Zó? É diferente das outras? Mas a eleição de Zó, ele está no melhor momento. Até porque a eleição de Zó, ela não é isolada, é uma eleição que ela tem uma liga a nível estadual com Jerônimo, a nível nacional com o presidente Lula. E Zó, mesmo quando não tinha a prefeitura, quando não organizava aqui em Juazeiro, ele já foi muito bem votado. E agora ele está fazendo aqui as visitas na Minha Casa Minha Vida. É impressionante, porque ele também contribuiu com o cadastro daquelas casas. Zó é uma pessoa muito ativa. Nós fizemos a luta em defesa dos trabalhadores, a luta em defesa da Previdência. E Zó sempre, toda mobilização de rua, Zó está presente. Mas também lá no Congresso, lá para poder ir conversar com algum secretário de acordo com o projeto necessário. Zó é uma pessoa muito aberta. E além da quantidade de prefeitos que apoiam o Zó, né? Além de manter, ampliar, em Juazeiro ele também vai ampliar a quantidade de votos. Eu acho que os candidatos de Juazeiro, todos eles têm condições, os que já são deputados de conseguir, que Juazeiro, em torno de 160 mil eleitores, mais de 70% dos votos válidos, em torno de 25 a 130 mil votos, em torno de 70% vai ficar aqui na região, né? Então, o que nós precisamos muito, né, é manter aí essa candidatura, esse parlamentar ativo, presente, e está também com a campanha muito mais organizada, muito mais presente, porque é muita experiência, de muita luta, porque já faz a luta permanente, e quando na época da eleição, aí, sem dúvida nenhuma, tem que acelerar essa luta para poder defender o povo de Juazeiro, do Vale de São Francisco e da Bahia. Aguinaldo, e em relação a seu deputado federal, Daniel, como é que está aí? Daniel, o PCdoB, esse ano lançou 3 candidatos. Lançamos a candidata Olívia Santana, que foi a mais votada. Ela, para estadual, ela já teve quantidade de voto como se fosse para federal. Hoje é candidata federal. Alice Portugal, que é também uma grande deputada, né, que teve em torno de 125 mil votos na eleição passada. E o Daniel Almeida também, que teve mais do que 125 mil votos na última eleição. E ele tem um carinho muito grande por essa região do Sertão, pela região de Juazeiro, até porque ele é daqui de pertinho de Mairi, né? Ele quando Juazeiro teve essa retomada de luta, de infraestrutura, Daniel Almeida foi a principal pessoa para poder aproximar o governo municipal do governo federal, e daí de fazer essas grandes obras de intervenção urbana, de muita quadra poliesportiva, de batalhar muitos projetos da área de educação, de aumentar IDEB. Tudo isso é um projeto conjunto. E Daniel Almeida, conheço ele há décadas, ele é uma pessoa que é muito próximo de Lula, então, sem dúvida nenhuma, é um importante deputado que deve manter-se no mandato e, sem dúvida nenhuma, ele é muito importante para a Bahia, aqui para Juazeiro, para o Brasil. É uma pessoa exemplar e de um contato assim, muito importante. Inclusive, relacionada aí a essa questão da energia solar do projeto Maniçoba, que será investido em torno de 25 milhões do Banco do Nordeste. Sim. Daniel Almeida e o Zóforo, as principais pessoas a nível de parlamentares para poder discutir com o distrito, para poder vir esse projeto. Então, são pessoas que abrem espaço, abrem caminho, abrem muitas portas para o município. Então, Daniel Almeida é esse cidadão que defende o trabalhador, defende o fim da jornada 6x1. Então, ele defende essa pauta de fortalecimento aí da agricultura familiar, de mais investimento, de participação de universidades, de lutar para mais investimento nesse sentido. Então, Iranildo, então eu acredito que o federal, que tem um potencial e numa pesquisa que destaque para poder ganhar, mas pode considerar que Daniel Almeida é um deputado de Juazeiro. Essa a BR do Vaqueiro, Daniel contribuiu muito, que passa por vários estados. Na época eu também fiz uma nota aprovada pela Câmara para poder aprovar como uma BR do Vaqueiro,
né, que vem de Aracaju, passa aqui por Juazeiro, vai para a região do Piauí, então fantástico. Então, essa BR que se chama BR do Vaqueiro, né, e aí foi Daniel também que fez essa indicação a nível nacional. Falando um pouco assim desse trajeto, desse itinerário do deputado federal Daniel Almeida. E Daniel Almeida é um deputado federal que vem tendo voto aqui em Juazeiro já em 5 eleições, que é difícil um deputado, né, manter, né? E Daniel Almeida já veio mantendo aí, eu lembro de voto, já teve 8 mil votos, 9 mil votos, 10, sei que sempre foi bem votado aqui em Juazeiro, né? E o que é interessante, tanto ele quanto o Zó, para deputado, cada eleição eles têm um pouco a mais de voto. Isso é interessante. Então está tendo mais apoio, né? Então nessa perspectiva que acreditamos que essa eleição, tanto o Zó quanto o Daniel, e também aí eu coloco tanto o Jerônimo quanto o Lula, terão um pouco mais de voto. Tem um pessoal lá em Capim Grosso, tem um pessoal ali em Vale da Roça, que também vota nele, tem um prefeito de Delicinha que vota em Daniel, e o pessoal da família da gente já acompanha Daniel. Olha, quantos mandatos tem? Acho que bem uns 6, né? Mandatos, né? 6 mandatos, então não é para qualquer um, não. Pronto, Rani. É isso, pessoal. Agora, mais uma vez, agradecer, Aguinaldo, por você se ter disponibilizado, vir aqui, dado toda a atenção para a gente poder falar um pouco da sua trajetória política, né? E agradecer mais uma vez a sua presença aqui e falar abertamente para a nossa audiência. Muito obrigada, viu? Muito obrigado e sucesso. Vale comentar.